Personalidade permanece inconsciente. O herói, ao contrário, precisa convencer-se de que a sombra existe e que dela pode retirar sua força. Deve entrar em acordo com o seu poder destrutivo se quiser estar suficientemente preparado para vencer o dragão. Ou seja, para que o ego triunfe, precisa antes subjugar e assimilar a sombra. Vamos reencontrar esse tema em uma figura literária célebre, o Fausto de Goethe, aceitando o desafio de Mefistófeles. Fausto ficou sob o domínio de uma sombra, um personagem que Goethe descreve como parte de uma força que, desejando o mal, encontra o bem, tal como o homem cujo sonho discutimos. Fausto deixara de viver plenamente uma porção importante da sua mocidade. Conservou-se, portanto, uma pessoa pouco real e incompleta, que se perdia numa inútil busca de objetivos metafísicos, nunca realizados. Relutava, além disso, em aceitar o desafio da vida para conhecer tanto o mal quanto o bem. Em seguida, uma imagem. Uma mulher com um roupão, um decote, uma tiara de renda na cabeça. Ela está ajoelhada em uma pedra, apoiada na outra perna, meio ajoelhada, meio apoiada, e está com os braços abertos. Na outra, uma mulher parecendo vestir roupas mais formais, um vestido ali com um casaco, também uma tiara de renda na cabeça, imitando ali um chapeuzinho, segurando uma pena e uma flor. Legenda: manifestação do ego não precisa ser simbolizada por um combate, pode ser por um sacrifício. No quadro de Delacroix, à esquerda, a Grécia, expirando sobre as ruínas de Missolonghi, personifica a nação devastada pela guerra civil para depois libertar-se e renascer. À direita, o martírio cristão de Santa Lúcia, que sacrificou seus olhos e sua vida à religião. Em seguida, a imagem de um homem com um roupão, abraçando, acho que uma espada, um chapéu assim, meio... acho que não é um chapéu, parece um lenço colocado de modo lateral na cabeça, ele tem um bigode, parecem roupas assim da nobreza. Legenda: como sacrifícios individuais, temos os exemplos do poeta Byron, morto na Revolução Grega, 1824. Era esse aspecto do inconsciente que o jovem de negro, no sonho do meu paciente, parecia querer referir-se. Essa lembrança do lado obscuro, o lado da sombra, da sua personalidade, do seu poderoso potencial energético e do papel que representa na preparação do herói para os embates da vida, é uma transição essencial entre a primeira parte do sonho e o tema do sacrifício do herói. O belo jovem que se coloca no altar, ele representa uma forma de heroísmo comumente associada ao processo de formação do ego. No final da adolescência, é nessa fase que o homem expressa os princípios idealistas de sua vida, sentindo a força que exercem para transformá-lo e mudar o seu relacionamento com as outras pessoas. Encontra-se no apogeu da juventude, atraente, cheio de energia e de idealismo. Por que então oferece-se em sacrifício voluntariamente? A razão, presumivelmente, é a mesma que fez os twins do mito Winnebago renunciar ao seu poder, sob a pena de se destruírem. O idealismo da juventude, que nos impulsiona com tanta força, conduz a um excesso de confiança. O ego pode ser exaltado até sentir-se com atributos divinos, mas esse abuso acaba por levá-lo ao desastre. É esse o sentido da história de Ícaro, o jovem que consegue chegar ao céu com suas asas frágeis, inventadas pelo homem, mas que, ao se aproximar do sol, precipita-se vertiginosamente. Apesar de tudo isso, o ego dos
moço sempre deve correr esse risco, pois se o jovem não lutar por um objetivo mais alto do que aquilo que lhe é fácil obter, não poderá vencer os obstáculos que vai encontrar entre a adolescência e a maturidade. Até aqui, referi-me a conclusões que meu cliente pôde tirar do sonho graças às suas associações pessoais. Há, no entanto, também um aspecto arquetípico no sonho, o mistério da oferenda do sacrifício humano. Exatamente por ser um mistério, foi expresso em um ato ritual, cujo simbolismo faz-nos recuar muito da história humana. A imagem de um homem estendido sobre um altar é uma referência a um ato bem mais primitivo do que as cerimônias realizadas no altar de pedra do templo Stonehenge. Lá, como em outros tantos altares primitivos, podemos imaginar um rito de solstício anual combinado com a morte e o renascimento do herói mitológico. Esse rito tem um clima de tristeza, mas misturado a uma certa alegria devido à revelação interior de que a morte leva o homem a uma nova vida, seja um sentimento expresso na prosa épica dos índios Winebagos, num lamento pela morte de Balder nas sagas nórdicas, nos poemas em que Walt Whitman chora e a morte de Lincoln, ou no sonho em cujo ritual o homem retorna às esperanças e temores da juventude. O tema é sempre o mesmo, o drama do renascimento por meio da morte. O fim do sonho traz um epílogo curioso, no qual o sonhador finalmente participa ativamente. Ele e mais outras pessoas estão em uma plataforma de onde devem descer. Não confia na escada devido a uma possível interferência de dois arruaceiros, mas uma mulher dá-lhe coragem e acaba descendo a salvo. Como por suas associações, percebi que toda aquela situação a que assistira no sonho fazia parte da sua análise, um processo de transformações interiores a que se estava submetendo. É provável que ele estivesse pensando na dificuldade que seria voltar à realidade do cotidiano. O medo dos vagabundos, como dizia, sugere o seu receio de ver aparecer o arquétipo trickster sob a forma coletiva. Os instrumentos de salvação no sonho são a escada fabricada pelo homem, simbolizando talvez a razão, e a presença de uma mulher que o encoraja a usar essa escada. O aparecimento dessa mulher na sequência final do sonho indica uma necessidade psicológica de envolver um princípio feminino como complemento de toda essa atividade excessivamente masculina. Não se deve concluir pelo que dissemos ou por havermos escolhido o mito Winnebago para esclarecer o sentido desse sonho, que se deve procurar paralelos mecânicos absolutos e exatos entre um sonho e os materiais que a mitologia nos fornece. Cada sonho é um processo particular individual, e a forma definida que toma é determinada pelas condições do sonhador. O que procurei mostrar é a maneira pela qual o inconsciente utiliza o material arquetípico e modifica sua forma de acordo com as necessidades de quem sonha. Assim, no sonho que relatamos, não há referências diretas às descrições feitas pelos Winnebagos, dos ciclos Headhorns ou Twins. A referência antes à essência desses dois temas, ou seja, ao elemento de sacrifício neles existentes. Em seguida, uma imagem de um cemitério, porque é um grande terreno com várias cruzes vermelhas, brancas, muito próximas umas das outras, soldados, uma imagem com sobreposição. Tem uma parte que são soldados caminhando e na frente disso tudo, uma sobreposição de um general, assim, apontando, parece um general alemão. Legenda. Uma montagem sobre a Primeira Grande Guerra. Um cartaz de convocação às armas, mostrando a infantaria e um cemitério. Os monumentos e as cerimônias religiosas em homenagem aos soldados mortos em defesa da pátria.
refletem muitas vezes o tema cíclico, morte e ressurreição, sacrifício arquetípico do herói. Em um monumento britânico aos mortos da Primeira Guerra, lê-se: ao pôr do sol e ao nascer da aurora, havemos de lembrar-nos deles. Em seguida, outra imagem com sobreposição. Basicamente, é o Titanic afundando, no fundo, uma mulher gritando e na frente, uma mulher mais velha abraçada com uma criança. A mulher com um olhar vago e a criança com um olhar de sofrimento. Legenda. Na mitologia, a morte de um herói é muitas vezes causada por sua própria híbris, que incita os deuses a humilhá-los. Um exemplo moderno: em 1912, o navio Titanic bateu em um iceberg e naufragou. Uma montagem com cenas do afundamento do filme Titanic, 1943, no entanto, havia sido considerado insubmergível. Segundo o escritor norte-americano Walter Lord, um marinheiro teria dito: nem Deus conseguiria afundar esse navio. Como regra geral, pode-se dizer que a necessidade de símbolos heróicos surge quando o ego necessita fortificar-se, isto é, quando o consciente requer ajuda para alguma tarefa que não pode executar sozinho, ou sem uma aproximação das fontes de energia do inconsciente. No sonho que estamos tratando, por exemplo, não havia referência alguma a um dos aspectos mais importantes do mito clássico do herói: sua aptidão para proteger ou salvar lindas mulheres de um grande perigo. A donzela em apuros era o mito preferido na Europa medieval. Essa é uma das formas pelas quais os mitos ou sonhos se referem à ânima, o elemento feminino da psique masculina que Goethe chamou de o eterno feminino. Uma imagem agora parece o fundo... parece o fundo do mar, mas ao mesmo tempo não. Tem um homem num cavalo branco, vestido de armadura. Parece que ele laçou uma espécie de dragão. E a mulher, ela tá com uma outra corda também segurando esse dragão. E esse dragão tá soltando sangue pela boca. A mulher, ela tá com vestidos, uma roupa nobre. E ela tá no chão do outro lado do dragão. Legenda. Os heróis muitas vezes lutam contra monstros para salvar donzelas em perigo, que simbolizam a ânima. São Jorge mata um dragão para libertar uma donzela. Pintura italiana do século XV. Agora uma imagem de um trem, aqueles bem antigos, um carro assim da mesma época, aqueles com volantes enormes, rodas enormes, com aqueles vidros na frente. Acho que eles estão resgatando uma mulher que estava presa no trilho do trem. Legenda. No filme The Great Secret, de 1916, o dragão tornou-se uma locomotiva, mas o salvamento heróico permanece o mesmo. A natureza e a função desse elemento feminino serão discutidas mais adiante neste livro, pela doutora von Franz, mas a sua relação com a figura do herói pode ser ilustrada por um sonho que me foi contado por outro paciente, também um homem de meia idade. Começou a contá-lo dizendo: eu havia voltado de uma longa excursão pela Índia. Uma mulher havia organizado nossos apetrechos de viagem, os meus e os de um amigo, e na volta eu a repreendi por não nos ter feito levar chapéus impermeáveis pretos. Reclamei que, devido à sua negligência, havíamos nos encharcado com a chuva. Essa introdução, descobri mais tarde, referia-se a um período da juventude desse homem, em que ele fazia caminhadas heróicas através de uma perigosa região montanhosa, em companhia de um colega. Como nunca estivera na Índia, e esclarecido pelas associações que o sonho lhe inspirara, pude deduzir que essa viagem onírica representava a exploração de uma nova região, realizada não em um país real, mas no reinado do inconsciente. No sonho, o paciente parece ter a impressão de que uma mulher, provavelmente personificando a ânima,
o preparou mal para essa expedição. A ausência de um chapéu impermeável apropriado sugere que ele se sente psicologicamente indefeso e que afetou-o o fato de se ter exposto a experiências novas e pouco agradáveis. Julga que a mulher lhe deveria ter providenciado um chapéu, da mesma forma que sua mãe lhe entregava as roupas que vestia quando criança. Esse episódio lembra suas divertidas perambulações de garoto, quando estava seguro de que a mãe, a imagem feminina original, o protegeria de qualquer perigo. Ao envelhecer, deu-se conta de que tudo isso era uma ilusão pueril, e hoje atribuía os seus infortúnios à sua própria ânima, em vez de fazê-lo à mãe. No estágio seguinte do sonho, o personagem participa de uma excursão com um grupo, mas sente-se cansado e volta a um restaurante ao ar livre, onde encontra seu impermeável e o chapéu que lhe faltara anteriormente. Senta-se para descansar e então nota um cartaz anunciando que um jovem aluno do liceu daquela localidade vai representar o papel de Perseu em uma peça. O aluno em questão aparece, mas não é um estudante, e sim um robusto jovem vestido de cinza e com um chapéu preto. Esse homem senta-se para conversar com outro jovem vestido de preto. Imediatamente após essa cena, o sonhador sente-se revigorado e verifica que será capaz de se reunir ao grupo da excursão. Todos então sobem uma colina, de onde se avista o lugar a que se destinam, uma bonita cidade portuária. A descoberta deixa-o animado e rejuvenescido. Aqui, ao contrário do primeiro episódio, onde fazia uma viagem intranquila, desconfortável e solitária, o sonhador está reunido a um grupo. O contraste marca a passagem de uma primeira situação de isolamento e de revolta juvenil para a influência socializante de uma relação com muitas pessoas. Como essa evolução implica uma nova capacidade de relacionamento, ela vem sugerir também que a ânima estaria atuando melhor que antes, como ficou simbolizado na descoberta do chapéu que ela não lhe havia fornecido no primeiro episódio. Mas o sonhador está cansado e a cena no restaurante reflete a sua necessidade de considerar, sob um novo ponto de vista, as suas atitudes anteriores, na esperança de renovar suas forças nessa regressão. E é o que acontece. O que observa, em primeiro lugar, é o cartaz anunciando uma peça a respeito de um jovem herói, Perseu, que será interpretado por um estudante. Vê então esse adolescente, já homem, com um amigo que contrasta bastante com ele. Um vestido de cinza, outro de preto, podendo se reconhecer nos dois personagens, como já dissemos, uma versão dos Twins. São figuras de heróis que se expressam os dois aspectos opostos, do ego e do alter ego, representados aqui, no entanto, harmoniosamente unidos. As associações do paciente confirmaram tudo isso, acentuando que a figura de cinza representava uma sábia adaptação ao mundo profano, enquanto a figura de preto significava a vida espiritual, pois um homem religioso veste-se habitualmente de preto. O fato de os dois personagens se apresentarem de chapéu e ele mesmo tendo encontrado o seu, indica que alcançaram uma relativa maturidade na sua identidade psíquica, maturidade que lhe havia faltado terrivelmente nos primeiros anos da adolescência, quando as características de Trickster ainda estavam muito presentes nele, a despeito da imagem idealista que fazia a seu próprio respeito em sua busca de sabedoria. Em seguida, a imagem de um demônio com cobras saindo de várias extremidades dele, e esse demônio tem asas, e do lado deles tem dois homens de chapéu e roupas egípcias. Na outra imagem, um homem nu com uma capa, ao lado dele uma mulher em cima de uma pedra,
segurando sua túnica, e eu acho que ele está levantando o braço dela. Legenda: algumas batalhas e salvamentos heróicos da mitologia grega. À esquerda, Perseu mata a Medusa, vaso do século VI. Ao lado, Perseu e Andrômeda, mural do século I, a quem salvou de um monstro. Embaixo, eu acho que eu já vou direto na legenda. Embaixo, à direita, Teseu mata o Minotauro. Então é realmente o Minotauro, e aí tem várias figuras de pessoas ao entorno. Jarro do século I, assistido por Ariadne. À esquerda, uma moeda de Creta. É uma moeda que representa o labirinto do Minotauro. Ela realmente tem um desenho ali do labirinto, e em cima está KNC, ano 67 a.C. Sua associação com o herói grego Perseu era curiosa e revelou-se particularmente significativa por sua gritante inexatidão. Confundiu Perseu com o herói que matou o Minotauro e salvou Ariadne do labirinto. Quando lhe pedi que escrevesse o nome desse herói, descobri seu engano. Fora Teseu e não Perseu quem matara o Minotauro. Tal equívoco tornou-se repentinamente muito significativo, como ocorre com frequência nesses lapsos. Quando lhe fiz notar o que tinham em comum os dois heróis, ambos precisavam superar o medo que as forças maternais e demoníacas do inconsciente lhe inspiravam a liberar dessas forças uma única figura de mulher jovem. Perseu teve de cortar a repulsiva cabeça da Medusa, cujo horrível semblante e cabeleira de serpentes transformavam em pedra todos os que a olhassem fixamente. Mais tarde precisou vencer o dragão que guardava Andrômeda. Teseu representava o jovem espírito patriarcal de Atenas, precisando derrotar os horrores do labirinto e o seu monstruoso habitante, o Minotauro, símbolos talvez da doentia decadência de uma Creta matriarcal. Em todas as culturas, o labirinto significa uma representação confusa e intricada do universo da consciência matriarcal. Esse universo só pode ser transposto por aqueles que estão prontos para fazer uma iniciação especial ao misterioso mundo do inconsciente coletivo. Tendo vencido esse obstáculo, Teseu salva Ariadne, uma donzela em perigo. Esse salvamento simboliza a liberação da ânima dos aspectos devoradores da imagem materna. Só quando alcança essa libertação é que um homem torna-se capaz realmente de se relacionar bem com uma mulher. O fato de este paciente não ter conseguido separar adequadamente a sua ânima da imagem da mãe foi acentuado em outro sonho, no qual encontrou um dragão, imagem simbólica do aspecto devorador do seu apego à mãe. O dragão o perseguiu e, como nosso sonhador estava desarmado, começou a ser derrotado. Sua mulher, no entanto, e esse é um fato bastante significativo, apareceu no sonho e a sua presença, de certa forma, fez diminuir o tamanho do dragão, tornando-o menos ameaçador. Essa mudança no sonho mostra que no casamento o sonhador começava a superar, embora tardiamente, a fixação materna. Em outras palavras, precisava encontrar um meio de libertar a energia psíquica ligada à relação mãe e filho, de maneira a alcançar um relacionamento mais adulto com as mulheres e mesmo com a sociedade em geral. A batalha herói-dragão foi uma expressão simbólica desse processo de crescimento. No entanto, a tarefa do herói tem um objetivo que vai além do ajustamento biológico e conjugal. Liberar a ânima como o componente íntimo da psique necessário a qualquer realização criadora verdadeira. No caso desse paciente, temos de supor a probabilidade desse resultado final, já que isso não foi diretamente mencionado no sonho da viagem à Índia.
mas estou certo de que ele confirmaria minha hipótese de que a subida à colina e a vista da cidadezinha portuária como objetivo da sua caminhada encerravam a promessa fecunda de que iria descobrir a autêntica função de sua ânima. Ficaria assim curado daquele primeiro ressentimento que lhe provocara a falta de proteção. O chapéu impermeável da mulher na sua excursão à Índia, nos sonhos, cidades que surgem em certos momentos significativos podem, muitas vezes, ser símbolos da ânima. O homem conquistou essa promessa de segurança pessoal por meio de seu contato com o autêntico arquétipo do herói e descobriu uma nova atitude cooperativa e social em relação ao grupo. Seguiu-se naturalmente uma sensação de rejuvenescimento. Ele se aproximara da fonte interior de energia que o arquétipo do herói representa, esclarecera e desenvolvera a porção dele, mesmo que, no sonho, estava simbolizada por uma mulher, e por meio do ato heróico praticado pelo seu ego, libertara-se da mãe. Esse e muitos outros exemplos do mito do herói nos sonhos do homem moderno mostram que o ego, quando age como herói, é sempre um condutor de cultura, muito mais que um exibicionista egocêntrico. Mesmo Trickster, no seu jeito despropositado e incoerente, traz uma certa contribuição à realidade cósmica, tal como o homem primitivo a vê. Na mitologia Navajo, Trickster, sob a forma de um coiote, arremessa estrelas pelo céu, num ato criador. Inventa a necessária contingência da morte e, no mito da imersão, ajuda seu povo a escapar, por meio de um caniço oco, de um mundo inferior para outro superior, onde fica salvo da ameaça de um dilúvio. Em seguida, a imagem de pessoas com roupas parece para um ritual, assim, umas perucas, tem vários tecidos, coisas penduradas, unhas gigantescas, cabelos altos, máscaras. Embaixo, uma máscara, parece representando um demônio, tem dentes bastante compridos que saem da boca e contornam o queixo, tem pequenos espelhos grudados e cabelo. Em seguida, mais uma imagem grega de uma mulher ou um homem sendo engolido por uma cobra e um homem de armadura olhando para isso. Legenda: o salvamento de uma donzela, realizado pelo herói, pode simbolizar a libertação da ânima dos aspectos devoradores da mãe. Esse aspecto é representado na primeira imagem por dançarinos balineses que usam a máscara de Hangda. Na segunda imagem, um espírito maligno, feminino, ou pela serpente que engoliu e depois expeliu o herói grego Jason na terceira imagem. Em seguida, é uma imagem de uma mulher sereia. Ela está segurando, parece, flores. Embaixo tem peixinhos, dá para ver samambaias, aquelas plantas praianas, não é coqueiros, assim, mas algo similar, assim. E a sereia, ela tá fora da água, ela tá como se estivesse flutuando ali do lado da lua. Legenda. Tá escrito Nissi Soleil Flus Marchag, alguma coisa assim. Legenda. Tal como acontece no sonho comentado nas páginas 160 e 161, uma cidade portuária é um símbolo comum da ânima, um desenho de Marc Chagall, representando Nissi na forma de uma sereia. Trata-se de uma referência à forma de evolução criadora que começa, evidentemente, numa escala de existência pré-consciente, infantil ou animal. A ascensão do ego
ao estado de ação consciente efetiva torna-se clara no mito do verdadeiro herói da cultura. Da mesma maneira, o ego infantil ou adolescente liberta-se da opressão das ambições paternas e encontra sua própria individualidade. Como parte dessa ascensão em direção à consciência, a batalha entre o herói e o dragão pode ter que se repetir várias vezes a fim de liberar a energia necessária para uma imensidão de tarefas humanas que podem formar do caos um esquema cultural. Quando esse processo obtém êxito, vemos a imagem total do herói emergindo como uma espécie de força do ego, ou, se nos exprimirmos em termos coletivos, como uma identidade tribal, que já não necessita mais vencer monstros e gigantes. Atinge um ponto em que essas forças profundas podem ser personalizadas. O elemento feminino não aparece mais nos sonhos como um dragão, mas sim como uma mulher, e de igual modo o lado sombra da personalidade toma uma forma menos ameaçadora. Esses pontos tão importantes estão bem ilustrados no sonho de um homem que se aproximava dos 50 anos. Durante toda a sua vida sofrera acessos periódicos de ansiedade, associados ao medo do fracasso, inicialmente provocados pela mãe que não acreditava nele. No entanto, as suas realizações, tanto profissionais quanto pessoais, estavam bem acima da média. No sonho, seu filho de 9 anos aparecia como um jovem de 18 ou 19, vestido com uma armadura resplandecente de cavaleiro medieval. O rapaz é chamado para lutar contra uma horda de homens vestidos de negro e prepara-se para o combate. No entanto, de repente, ergue o elmo e sorri para o chefe da ameaçadora turma. Está claro que não irão lutar e que ficarão amigos. O filho desse sonho é o próprio ego juvenil daquele homem que se sentira muitas vezes ameaçado pela sombra, sob a forma de um sentimento de insegurança. Num certo sentido, durante toda a sua vida madura, havia mantido uma cruzada contra esse adversário. Agora, em parte devido ao encorajamento que lhe dava ver seu filho crescer sem esse tipo de dúvidas, mas principalmente por ter chegado a formar uma imagem aceitável de herói, a mais próxima à estrutura do seu universo, já não julgava necessário lutar contra a sombra, já podia aceitá-la. É isso que está simbolizando no gesto de amizade. Ele já não se sente impelido a uma luta competitiva pela sua supremacia individual e já se deixou assimilar pela tarefa cultural de formar uma espécie de comunidade democrática. Tal conclusão, alcançada na plenitude da vida, transcende a função atribuída a um herói e leva o homem a uma atitude verdadeiramente amadurecida. Essa mudança, no entanto, não se processa automaticamente. Requer um período de transição, expresso nas várias formas do arquétipo de iniciação. Título: O arquétipo de iniciação. Do ponto de vista psicológico, a imagem do herói não deve ser considerada idêntica ao ego propriamente dito. Trata-se antes do meio simbólico pelo qual o ego se separa dos arquétipos evocados pelas imagens dos pais na sua primeira infância. O professor Jung julga que cada ser humano possui originalmente um sentimento de totalidade, isto é, um sentimento poderoso e completo do self. E é do self, o si mesmo, a totalidade da psique, que emerge a consciência individualizada do ego à medida que o indivíduo cresce. Nos últimos anos, alguns discípulos de Jung começaram a documentar nos seus trabalhos a série de acontecimentos que marca o aparecimento do ego individual no amadurecimento da infância. Essa separação nunca poderá ser absoluta sem lesar gravemente o sentido original de sua totalidade. Por isso, o ego precisa voltar atrás
continuamente para restabelecer suas relações com o self, de modo a conservar sua saúde psíquica. Embaixo temos uma imagem de um homem com uma tanguinha, assim, lembrando tribos indígenas ou africanas. Ele está segurando dois pedaços de madeira compridos. Parece que tem uma espécie de fogueira na frente dele, não sei, porque sobe um pouco de fumaça. E ao lado uma pessoa já um pouco mais vestida, mas com pinturas no rosto que lembra mais tribos africanas. Legenda: o totem de uma tribo primitiva, quase sempre um animal, simboliza a identidade de cada indivíduo com a unidade tribal. Um aborígene australiano imitando numa dança ritual o totem da sua tribo, um avestruz. Em seguida é uma imagem sobreposta. É um dragão e tem muitas coisas escritas dentro dele, fora dele. Legenda: muitos grupos modernos servem de animais totêmicos como emblemas, um leão heráldico, brasão belga e um mapa alegórico do século XIX. Em seguida, a imagem de um homem segurando uma águia, se eu não me engano. Um falcão. Legenda: um falcão, mascote do time de futebol da Academia da Força Aérea Norte-Americana. À direita, emblemas totêmicos modernos que não têm a forma de animais. Uma vitrine onde estão expostos gravatas, distintivos, etc., de escolas e clubes britânicos. De acordo com minhas pesquisas, parece que o mito do herói é a primeira etapa na diferenciação da psique. Demonstrei que ele parece percorrer um ciclo quádruplo, por meio do qual o ego procura alcançar uma autonomia relativa da